Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Wanderley Oliveira e hoje tem uma palavra do coração de Deus para você. Então, querido, fica nesse vídeo, fica até o final. Nós vamos trazer uma palavra, nós vamos orar por você. Tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Tenho certeza que Deus quer fazer uma obra na sua vida, desde que você permita, desde que você deixe que Ele venha trabalhar na tua vida, mudar a tua história, amados. Sabemos que Deus não entra, em nenhuma vida se nós não permitirmos. Se nós não permitir, não abrir o caminho para que Ele venha fazer a obra dele em nós, Ele não vai fazer, amados. A Bíblia diz que Jesus está às portas. E Ele fala assim: eis que estou às portas e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. É isso que Jesus está. Ele está sempre batendo a porta. Ele está dizendo assim: ó filho, abra a porta do seu coração, que eu quero entrar, cear, conversar com você, eu quero ajudar você. Mas desde que nós venha permitir que Ele faça isso, amado. Jesus não entra, Jesus não faz, não é que nem Satanás. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e Ele entra pela porta, não é que nem um inimigo que pula a cerca. O inimigo arromba, para destruir a vida do povo de Deus, para destruir a vida das pessoas. O inimigo arromba a porta. Jesus não, Jesus pede licença. Jesus quer que nós convidamos eles para entrar em nossa casa, assim Ele entra e faz a sua morada, se nós assim o permitirmos. Então, se você chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever. É muito importante para nós ter você como membro do nosso canal, como seguidor da gente. Todos os dias nós postamos mensagem, todos os dias nós trazemos uma mensagem de fé. Também, querido, não deixe de avaliar essa mensagem, é muito importante para nós. O YouTube recebe essa avaliação sua e ele entende que a mensagem é boa, que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom e ele vai mandar para mais pessoas. Então, não se esqueça de avaliar. Amém, queridos? E a palavra de hoje para nós está lá no livro de João, o evangelista João, o apóstolo do amor, que está lá no capítulo de número 10 e no versículo de número 11, que está escrito assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Veja que Jesus está falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante, queridos, que a Bíblia vai sempre chamar Jesus como um bom pastor e vai chamar nós, as pessoas, as pessoas que aceitam Jesus, como ovelhas. E ele usou isso com muita facilidade, porque ele tinha conhecimento dessa área de pastores que pastoreavam ovelhas. E ele usou isso para mostrar às pessoas o que ele veio para fazer com todos aqueles que viessem o aceitá-lo e segui-lo. Ele disse: eu sou esse pastor. E ele começou a explicar para aquele povo, para eles se tornaria muito fácil ele usar essa analogia de pastor para ensinar as pessoas, porque eles tinham uma facilidade, eles tinham um conhecimento, porque muitos eram pastores de ovelhas, então eles iam entender. Então Jesus usou isso. Pode ver que no Salmo 23, Davi também usa isso para falar sobre a ovelha, porque Davi era pastor. O Salmo 23 diz que Jesus é o pastor dele. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava falando isso. Ele estava falando de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. Davi já naquela época já estava profetizando a vinda do Senhor Jesus, dizendo que Jesus era o bom pastor, que não ia deixar faltar nada para ele. O interessante, querido, que Jesus usa a mesma analogia. Ele usa as ovelhas e usa o pastor. Tem uma certa passagem que ele fala assim que se tiver faltando uma ovelha, ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela ovelha. Porque a ovelha, querido, é aquele animal que depende totalmente do pastor. Ela não sabe procurar o alimento, ela não sabe procurar a água, ela não sabe andar sozinha. Ela tem que ter alguém para seguir. Ela tem que ter alguém para que o conduza, para que leve ela. E essas somos nós. Nós somos igual a ovelha. Por isso que Jesus usou essa analogia para dizer que nós somos ovelha dele. Porque nós somos assim. Nós andamos no mundo errado, nós andamos
com os nossos olhos fechados, não temos totalmente a direção certa, não sabemos a direção. Nós precisamos de alguém que nos conduza. E Jesus está dizendo para você, se você está andando agora por um lugar errado, se você não entende por onde você está andando, se você está andando por um lugar que talvez possa te trazer destruição, Ele está dizendo, ei, pare, porque eu vou te conduzir. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor na sua vida. E Jesus mostrou isso para nós. Querido, a ovelha, ela não sabe ir tomar água sozinha, ela precisa que o pastor o leve. E eu comecei a estudar isso aqui para trazer essa mensagem para você entender um pouquinho. Os pastores do Oriente Médio, ainda até hoje, os beduínos, pessoas que cuidam de ovelhas, eles o conduzem as ovelhas, tiram a ovelha do curral, ali do aprisco, né? E eles têm que atravessar talvez muitos lugares desertos, muitos lugares difíceis, e levar a ovelha até um lugar onde tem a pastagem. Então ele sai de madrugada, pega as suas ovelhas no aprisco, atravessa a madrugada ali quando estiver quase amanhecendo, onde o frio já está indo embora e o calor está chegando, porque o deserto é complicado, tem momentos difíceis que na madrugada é muito frio e tem momentos difíceis que durante o dia é muito quente. Então o pastor que entende, ele tem que intercalar, trazer a ovelha naquele clima ameno, naquele clima bom e transportar as ovelhas, porque ela segue ele até o lugar de pastagem. Por isso Jesus mesmo disse, ei, as ovelhas elas escutam a minha voz, ela ouve a minha voz, elas me seguem, porque esse é o bom pastor. O pastor da ovelha lá no Oriente Médio, ele chamava as ovelhas, ele ia na frente, ele chamava as ovelhas e elas o seguiam. Jesus está falando isso, eu sou esse pastor, porque elas vão me seguir, porque eu vou levar elas para um lugar bom de pastagem. Os pastores faziam isso, eles saíam à frente, chamando as ovelhas, e as ovelhas faziam ali uma filinha e seguiam o pastor, e o pastor levava até um lugar onde tinha água, se era o deserto, depende do lugar, só tinha um lugar onde tinha água ali, né, tinha vida, tinha pastagem, e o pastor levava as ovelhas ali. Por isso que Jesus disse lá para aquela mulher, a samaritana, ele disse, ei mulher, a água que eu vos der, você jamais terá sede. Jesus estava falando das ovelhas, ele estava falando assim, ei, é eu que dou a água, porque os pastores pegavam a água com a própria mão, tinha muitas das vezes que a ovelha tinha tanto medo de chegar à água, olhar os seus reflexos na água, ela tinha medo do reflexo dela na água, e ela não ia tomar água, ela ficava com medo, e o pastor ia lá, pegava a água na sua palma da mão e trazia até a ovelha na boca dela, assim ela tomava água. Jesus está falando para você, eu sou esse pastor que vou cuidar de você, que vou trazer água para você, que vou conduzir você até um lugar de pastagem. É isso que Jesus está falando, eu sou esse pastor, eu dou a minha vida, eu faço de tudo por você que é ovelha. Jesus cuida, queridos, cuida de tudo. Por mais que a vida não é fácil, por mais que é difícil, mas Ele está cuidando de você. Esses pastores, querido, que cuidam de ovelha, animal, agora quando eu falo animal, querido, eles têm todo um sofrimento para eles, porque eles saíam, eles enfrentavam o calor intenso do deserto, eles se queimavam, porque naquela época não tinha proteção, né, que nem nós temos hoje, mas eles iam até lá, eles cuidavam das ovelhas porque eles amavam as ovelhas. Eles não permitiam que o animal viesse, eles estavam sempre preparados para defender as ovelhas. Não importava o calor, eles estavam lá para defender as ovelhas. É o mesmo que Jesus faz por você. Não importa qual é a circunstância, não importa quem está te perseguindo, se o inimigo se levanta contra a sua vida, Jesus está ao seu lado. Não importa qual é a circunstância do momento ali, mas Ele está ali para te defender, porque Ele ama as suas ovelhas. Jesus ama você. Ele está sempre protegendo você. Salmo 23 diz, Davi falando, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Querido, não importa qual é o vale que você vai andar, não importa qual é a escuridão que você está andando, eu estou com você. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer, porque os pastores daquela época, querido, eles passavam por alguns lugares muito terrível, que as ovelhas poderiam se perder, que as ovelhas podiam cair num buraco, e eles estavam ali.
Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor e eu conduzo as ovelhas para os lugares terríveis, porque mesmo no vale da sombra da morte, eu estou ali. Por isso que Davi escreveu isso. Ele disse, não importa qual é o vale, qual é o buraco, qual é o lugar que eu tenho que passar com as minhas ovelhas, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu vou conduzir as minhas ovelhas por lá. Davi está falando isso porque Jesus vai fazer a mesma coisa conosco, querido. Ele vai nos conduzir e levar para um lugar bom. Quando os pastores traziam as ovelhas de volta da pastagem, que passava muitas vezes por o vale da sombra da morte, muitas vezes eles tinham que atravessar o deserto, querido, para ir proteção para essas ovelhas. Lembre que Davi fala que a vara e o cajado consola. Que a vara servia para corrigir as ovelhas. Sempre no meio das ovelhas tinha algumas que eram rebeldes, que sempre queria sair fora, que queria dar um pulinho, correr, porque o deserto ali não tem cerca, então sempre tem aquelas mais espertas que quer fugir, então serviria para corrigir as ovelhas. Mas também tinha o cajado. O cajado era aquela vara que tinha um arco na ponta. Por que servia aquilo, querido? Porque se uma ovelha caísse no buraco, como estivesse passando pelo vale da sombra da morte, aquele cajado serviria para tirar a ovelha do buraco, trazer de volta, para pescar a ovelha e trazer de volta, trazer para o seu lugar. Jesus é a mesma coisa, querido. Muitas vezes, talvez você esteja passando agora por um momento tão difícil na tua vida, você caiu num buraco, você se vê dentro de uma fossa, de um buraco terrível, você se vê num lugar que não tem solução, mas lembre-se, Jesus está se estendendo o seu cajado agora para trazer você de volta, trazer você de novo, tirar desse lugar e colocar no seu caminho para que você possa seguir a sua vida. Você tem que entender isso, que Jesus sempre está protegendo você. Não importa onde você passa, o que aconteceu com você, mas Ele está ali buscando você, Ele está incentivando você, Ele está falando, venha filho, porque eu estou aqui, eu quero te proteger. Mas a história diz, querido, que aquele cajado, na ponta daquele cajado, eles tiravam aquele arco e ali tinha uma lança. Para que servia aquilo? Para defender as ovelhas. Lembra que Davi fala que ele lutou com o urso, que ele lutou com o leão para proteger as ovelhas. Era isso que os pastores faziam. Naquela caminhada das ovelhas sempre poderia ter um animal ali carnívoro, que pudesse atacar as ovelhas, e os pastores usavam esse tipo de bastão para defender as suas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, em meu nome você vai expulsar demônios, em meu nome você vai falar em novas línguas, em meu nome você vai pôr as mãos sobre os enfermos e assim vão os curar. Eu sou a sua proteção, eu sou o seu escudo, o seu broquel. Jesus está dizendo isso para você. Eu sou o teu pastor. Você que é minha ovelha, você vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir a minha voz e você vai seguir, porque eu sou o bom pastor. A história diz que quando os pastores chegavam nos seus apriscos, aí ele dava a última alimentação para as ovelhas, aí ele ia contar as ovelhas. E se tivesse faltando uma ovelha, querido, ele deixava aquelas ovelhas nos apriscos e voltava atrás da única ovelha. Parece que é incrível, né? Você começa ouvir essas histórias, você começa a lembrar de alguns versículos, porque Jesus disse, ei, se eu tem 100 ovelhas, se eu estou com as 100 ovelhas, mas se eu perceber que faltou uma, eu deixo os 99 e vou atrás da única ovelha e vou buscar. Talvez você seja essa ovelha hoje. Talvez você está se sentindo sozinho, você fala, não, eu estou fora do aprisco. Eu sou uma ovelha perdida, eu sou uma ovelha que me desgarrei do bando. Lembra que Jesus deixa as outras ovelhas e Ele volta, querido, para buscar você. Porque Ele ama você, porque Ele quer você junto das outras ovelhas. Querido, você não pode deixar as ovelhas. Você não pode sair do meio das ovelhas. Talvez hoje você fale assim, não, já não estou mais numa igreja, não tenho um pastor, não sigo nada, não vou mais na igreja. Jesus está chamando você, querido. Você precisa estar em uma igreja, você precisa estar com pessoas. Você precisa ter um pastor. Ah, mas o meu pastor é Jesus. Sim, querido. O nosso pastor é Jesus. Mas Ele deixou pastores para cuidar de você. Ele deixou uma igreja para você congregar com pessoas, onde ali terá uma união de fé, onde ali teremos uma união de pessoas orando um pelas outras. Você precisa estar no meio do povo de Deus. Você não consegue fazer isso sozinho. E se você deixou o rebanho e falou, não, eu vou andar sozinho, querido, lembre-se,
Satanás está ao derredor, esperando uma ovelha errante para tragar. Se nós estudarmos e ver naqueles documentários da Discovery lá que você assiste, lembre que o leão, ele só ataca aquele animal que se desgarra do bando. Ele está esperando aquele animal que está sozinho. E muitas vezes eles armam emboscadas para fazer um animal se dispersar do bando. E é aquele animal que eles atacam. Se você está andando sozinho hoje, querido, pense um pouco, volte atrás. Porque Satanás está armando laçada para talvez te pegar. Porque ele quer pessoas andando sozinho. Pessoas que acham que é suficientemente forte para andar sozinho e não precisar de outras pessoas. Ele arma esse tipo de estratégia para você pensar que você sozinho você é suficiente. E você não é, amado. Sozinho você está à deriva. Sozinho você está simplesmente caindo na laçada do inimigo. Pensa nisso. Pensa nisso, querido. Jesus quer você no meio do aprisco. Porque no meio do aprisco você tem proteção das outras ovelhas. No meio do aprisco o inimigo pode chegar, ele pode ficar ao derredor, como a Bíblia diz. Mas ele não consegue atacar todas as ovelhas ao mesmo tempo. Então, Jesus quer você no meio do aprisco. E se você está passando por isso nessa manhã, querido, eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que você tem que andar com pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para unir as pessoas. Não para que as pessoas andem sozinho. Não para que as pessoas sejam autossuficientes para falar, não, eu ando sozinho, não preciso de ninguém. Jesus andou com multidões. Jesus esteve no meio das multidões. Jesus, quando começou a trabalhar e fazer a sua obra, ele precisou de 12 pessoas para andar com ele. Ele não andou sozinho. Então você pense nisso, raciocine nisso. E se você está passando por esse problema, e você está longe de uma igreja, longe de um aprisco, eu quero orar com você, querido. Então curva sua cabeça. Eu quero interceder por você neste momento. Espero que você receba essa palavra e entenda que Jesus está chamando você de volta. Que Ele te ama tanto. E Ele está voltando para buscar você, a única ovelha fora do aprisco. Ele quer você de volta. Então ora comigo nesse momento. Pai amado, soberano e glorioso Deus, nesse momento eu estou clamando por pessoas. Nesse momento, Senhor, eu estou clamando por vidas que está me ouvindo, que está, Senhor, me assistindo nesse momento. Quero te pedir, Pai, que se elas estão longe do seu aprisco, que o Senhor possa buscar de volta. Traga de volta. A tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor deu a vida e morreu pelas suas ovelhas. Senhor, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor vá atrás dessa vida que está me ouvindo, que está me assistindo nesse momento. Quero te pedir, Pai, que, Senhor, coloque ela num lugar, num aprisco, onde tem um pastor para cuidá-la. Senhor, que ela esteja debaixo, Senhor, de uma proteção, de uma paternidade. Que ela possa entender, Pai, que o Senhor colocou pessoas nesse mundo para cuidar de pessoas. Que ela possa entender, Senhor, que sozinho nós não conseguimos vencer. Não tem como vencer nenhuma área da nossa vida. Nós venceremos sozinho. Então eu quero clamar, Senhor, pela vida dessa pessoa neste momento. Pai, que arranca a depressão, porque eu quero repreender agora todo tipo de enfermidade. Eu quero, Pai, repreender a depressão, Senhor, que muitas vezes faz com que as pessoas se afaste do mundo, que se afaste, Senhor, das outras pessoas. Eu repreendo a depressão no nome de Jesus. Também quero repreender, Pai, todo tipo de calúnia, Pai, todas as pessoas, toda mentira, toda inveja que se levantou contra os nossos ouvintes nesse momento, Pai, em nome de Jesus eu quebro essas correntes malignas, repreendo toda ação satânica, todo o poder das trevas que tem, Senhor, se levantado, que tem agido, que tem escravizado vidas. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém me ouvindo agora, Senhor, e o inimigo tem trabalhado na vida deles, colocado na cabeça deles, Pai, que eles não dependem de ninguém, eu repreendo, Pai, essa ação maligna. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu quero te pedir, envolva toda a vida, toda pessoa que está orando comigo nesse momento. Espírito Santo, dê um abraço, Senhor, traga, Senhor, a proteção, o aconchego e o amor do nosso Senhor Jesus sobre a vida de cada um deles, Pai, que eles possam entender, Senhor, que o Senhor o ama, que o Senhor está chamando de volta e que o Senhor quer cada um deles andando, Senhor, junto com as outras ovelhas. Ovelhas não andam sozinho, Pai. Ovelhas andam, Senhor, sempre junto. Senhor, sempre na mesma manada, junto, Pai. Eu quero te pedir, Pai, traga as vidas, traga as pessoas. Abençoa, Pai.
cubra eles, Pai, com a tua proteção, porque o Senhor mesmo disse no Salmo 23, Pai, que ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, Senhor. Mesmo, Senhor, que o Senhor precise usar a vara, mesmo que o Senhor precise usar o cajado para nos corrigir, mas o Senhor não deixe nós sozinhos. O Senhor está conosco, Pai. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um que está nos ouvindo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Por isso eu oro, profetizo na vida de cada um que está ouvindo essa oração, que está comigo, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é o pastor de cada um deles e nada vai faltar na caminhada, na vida de cada um, em nome de Jesus. Querido, se você chegou até aqui, se você orou comigo, se você ouviu essa palavra falou com você, e você sabe que você é uma ovelha, e você no momento agora está fora do aprisco, querido, não deixe, procure uma igreja, procure um pastor, mas procure pessoas, querido, que sejam homens honestos, idôneos, homens e mulheres, pastores e pastoras, que tenham uma referência, que cuidam, que têm amor pelas ovelhas. Procure uma pessoa dessa, comece a andar, querido, conta a sua vida, abra o seu coração, queridos, e deixa que o Espírito Santo, através da vida deles, venha trabalhar na sua vida, curar, transformar a tua história. E se você conhece alguém que está dessa maneira, que está fora da igreja, que está tentando caminhar sozinho e está batendo a cabeça, que transmita essa mensagem, compartilha com uma pessoa, compartilha com essa pessoa essa palavra, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilha, querido, para que muito mais pessoas nós possamos alcançar para o reino e para o nosso Senhor Jesus. E quero contar com você na nossa próxima mensagem, na nossa próxima palavra, que será postada amanhã cedo às 6:30 da manhã. Eu quero contar que você esteja conosco e que Deus abençoe você grandiosamente em nome do Senhor Jesus.